O sol da manhã, brilhando através das cortinas intocadas do nosso quarto, deveria ter anunciado um dia de tranquilidade ordinária. Mas nada sobre hoje era ordinário. Minhas mãos tremiam no volante enquanto dirigia para casa mais cedo do que o habitual. Uma suspeita corrosiva, semeada por sussurros e olhares furtivos no trabalho, havia se enraizado. Os sussurros diziam que ela era amiga demais, muito próxima, de um homem que eu deveria ter confiado implicitamente, meu pai. A casa estava silenciosa quando estacionei o carro na garagem, o silêncio um contraste gritante com o caos do meu coração acelerado. A porta da frente estava destrancada. Entrei, o peso da traição iminente pesando no ar. Meus passos eram silenciosos, cautelosos, quase reverentes, como se o ato de caminhar pudesse despedaçar os últimos vestígios do meu mundo em ruínas. Ei, você chegou cedo, chamei, um pretexto de ignorância. Não houve resposta, apenas o eco da minha própria voz tensa contra as paredes do corredor. A falta de resposta me impulsionou para a frente. Larguei minhas chaves na pequena mesa perto da porta, o som do metal caindo incomumente alto no silêncio opressivo. À medida que me movia pela sala de estar, os sons abafados começaram a chegar aos meus ouvidos, sons que não deveriam existir na santidade de um lar. Meu coração acelerou, meus passos se apressaram e um suor frio se formou na minha testa. Cheguei à porta do quarto de hóspedes, onde os sons estavam agora inconfundivelmente mais claros. Uma risada familiar e assombrante que eu reconheceria em qualquer lugar me gelou até os ossos. Era a risada do meu pai, entrelaçada com uma risadinha mais suave e insidiosa que eu conhecia muito bem. Respirando fundo, empurrei a porta com uma força que eu não sabia que possuía. A cena diante de mim me congelou no lugar, um quadro grotesco que ficaria gravado na minha memória para sempre. Lá estava ela, minha esposa, a mulher que eu amava e confiava, em uma posição comprometedora e chocante com o próprio homem que me criou. O mundo parou. Minha respiração se prendeu na garganta e um grito silencioso preencheu meu ser. Os olhos do meu pai encontraram os meus, amplos com choque e algo mais escuro, mais insidiosos, culpa. Minha esposa, constrangida e corada, se levantou de sua posição, sua nudez um testemunho flagrante da traição deles. James, eu não és, ela gaguejou, segurando um lençol jogado de lado para se cobrir. Há quanto tempo? Minha voz era um sussurro, rouco e quebrando, a sala girando ao meu redor enquanto eu me apoiava na parede para suporte. Meu pai se levantou, desajeitado e envergonhado, com a cabeça baixa. Ele murmurou algo inaudível, uma tentativa patética de explicação ou talvez um pedido de perdão. Eu não me importava com qual. Não. Apenas, e não, consegui dizer, minha voz se estabilizando com a maré crescente de raiva. Eu confiei em você. Em ambos. Meu olhar piscava entre eles, a traição cortando os últimos laços que nos uniam. Minha esposa estendeu a mão, seu braço tremendo. James, por favor, deixe-me explicar. Não há nada que você possa dizer. Eu recuei, um desejo visceral de escapar consumindo-me. Fique longe de mim. Virei e saí do quarto, cada passo longe deles uma agonia penetrante no meu peito. A casa, antes um santuário, agora parecia uma vasta tumba ecoante. Ao sair pela porta da frente, a realização de que minha vida havia mudado irrevogavelmente se fez presente. A traição não foi apenas um momento de infidelidade, foi a obliteração de cada voto, cada memória compartilhada e cada plano futuro. Dirigi para longe sem olhar para trás, a imagem da traição gravada em minha mente, e uma única resolução cristalizando em meu coração despedaçado, este foi o fim. Minha esposa, meu pai, se eles agora eram apenas fantasmas na vida que eu reconstruiria sem eles. A jornada seria longa e tortuosa, mas começou com o fechamento daquela porta. Dirijo sem rumo, com a cidade borrando-se pelas minhas janelas como se estivesse em uma corrida frenética para escapar de seu próprio horizonte. A raiva e o choque gradualmente dão lugar a um vazio profundo e oco. Não estou pronto para enfrentar minha casa vazia ainda, não estou pronto para vasculhar os escombros da minha vida despedaçada. Em vez disso, me vejo entrando no estacionamento do The Rust Anchor, o bar onde meu melhor amigo, Mike, trabalha. Se há alguém que pode oferecer uma gota de clareza, é ele.
O bar está mal iluminado, um contraste nítido com a luz solar intensa do lado de fora. O cheiro familiar de cerveja velha e o som de uma partida de bilhar ao fundo são estranhamente confortantes. Mike está atrás do bar, seu rosto se iluminando quando me vê. James. O que te traz aqui tão cedo? Ele pergunta enquanto serve uma bebida para outro cliente. Eu me deixo cair em um banquinho na extremidade do bar. Preciso conversar. Mike acena com a cabeça, terminando com o cliente antes de vir até mim. O que está acontecendo, cara? Você parece um caco. Eu dou um profundo suspiro, o peso das minhas palavras pressionando-me. Sarah e meu pai eles, e não consigo terminar a frase, a traição muito crua, muito fresca. A expressão dele escurece, uma mistura de raiva e descrença. Você está brincando, né? Eu balanço a cabeça, uma risada amarga escapando de mim. Gostaria que fosse. Mike me serve uma bebida, seus movimentos deliberados. O que você vai fazer? É exatamente isso, Mike. Eu não sei. Eu fui embora. Eu não podia estar naquela casa, não com essas memórias. A porta do bar se abre, deixando entrar um raio de luz e um homem na casa dos 30 anos, vestido com um terno que parece um pouco apertado nos ombros. A postura de Mike muda sutilmente, um sinal de que o recém-chegado é mais do que um cliente regular. Ele o apresenta como Tom, um velho amigo da faculdade que recentemente voltou para a cidade. Tom se senta ao meu lado, pedindo uma bebida. Ouvi parte da sua conversa, ele diz, seu tom apologético. Que situação difícil. Eu respondo, não muito disposto a fazer novas amizades. Tom me olha, seus olhos afiados, analíticos. Sabe, quando minha esposa me deixou, parecia o fim do mundo. Mas também foi um começo. Como assim? Eu pergunto, a curiosidade despertada apesar de mim mesmo. Isso me forçou a reavaliar tudo. Minha carreira, meus amigos, até onde eu morava. Fiz algumas mudanças drásticas. Melhor decisão que eu já tomei. As palavras dele ecoam na minha mente enquanto Mike entra na conversa. Ele está certo, James. Talvez seja a hora de você também mudar. A conversa se desvia de tragédias pessoais para possíveis novos começos. O insight de Tom sobre reinvenção e o apoio constante de Mike despertam algo dentro de mim, uma determinação de não deixar que esse desastre me defina. À medida que a noite avança e o bar esvazia, me vejo refletindo sobre as palavras deles. Mudança. Talvez não seja apenas sobre seguir em frente, mas sim sobre se direcionar para algo novo, algo totalmente meu. Saio do The Rust Anchor com um plano se formando, não apenas para escapar do meu presente, mas para reconstruir meu futuro. O ar da noite parece fresco, revigorante, como se também sussurrasse sobre novos começos. Ao dirigir de volta para casa, pela primeira vez desde a traição, um senso de propósito começa a se enraizar entre as ruínas da minha dor. O caminho à frente é incerto, cheio de desafios, mas é meu para moldar. Na manhã seguinte ao bar, o sol parece brilhante demais, zombeteiro em sua alegria. Acordo resolvido a não deixar que a traição me consuma. Um plano começa a se formar, ainda não totalmente definido, mas com um primeiro passo claro, confrontar meu pai e exigir a verdade. Talvez entender o porquê possa oferecer algum tipo de fechamento ou pelo menos um caminho a seguir. A viagem para a casa do meu pai parece diferente desta vez. Há uma determinação fria no lugar do choque e descrença que me paralisaram antes. Quando chego, o carro dele está na garagem, um sinal de que ele está em casa e não pode evitar a confrontação que estou prestes a levar até sua porta. Bato com firmeza na porta. A espera parece uma eternidade até que ele atenda. Ele parece mais velho de repente, mais cansado. A visão dele não traz o calor habitual, é apenas um lembrete oco da traição. James, e ele começa, sua voz se desfazendo enquanto evita meu olhar. Por quê? Eu o interrompo, sem interesse em cumprimentos ou desculpas. Por que ela? Por que eu? Ele suspira, se afastando para me deixar entrar. Vamos conversar dentro.
Eu o sigo até a sala de estar, o ambiente familiar agora estranho e pouco acolhedor. Sentamo-nos, o espaço entre nós preenchido com tensão e raiva não dita. Não foi planejado, James. Apenas, e aconteceu, ele começa, parecendo cansado e derrotado. Isso deve tornar as coisas melhores? Minha voz é áspera, com um tom de amargura. Não, claro que não. Mas você merece a verdade. Começou há meses. Ambos estávamos nos sentindo e perdidos, eu acho. Foi errado, e eu me arrependo disso todos os dias. Eu balanço a cabeça, achando a explicação lamentavelmente inadequada. Perdido? Você traiu seu próprio filho. Como pôde? Ele olha para baixo, suas mãos tremendo levemente. Eu sei. Não há desculpa. Eu arruinei tudo, nossa família, sua confiança. Há uma longa pausa, pesada com todas as coisas que não podemos desfazer. Finalmente, faço a pergunta que tem me assombrado desde que os encontrei. Você pensou nas consequências? No que isso faria comigo? Pensei, ele admite, sua voz mal um sussurro. Mas fui egoísta. Não pensei além do momento. Sua admissão dói, confirmando meus piores medos sobre seu caráter. Mas antes que eu possa responder, batida na porta nos interrompe. A expressão do meu pai muda sutilmente, um vislumbre de algo que eu não consigo decifrar. Ele se levanta para atender e ouço vozes sussurrantes. Momentos depois, ele retorna, não sozinho, mas com um homem que parece vagamente familiar. O homem está na casa dos 40 anos, bem vestido, com um sorriso cauteloso. James, este é o detetive Coulson. Ele é um velho amigo. Pedi a ele que viesse hoje porque há mais coisas que você deve saber. O detetive Coulson acena para mim, seu comportamento profissional, mas não impessoal. James, seu pai e eu temos discutido algumas preocupações sobre as atividades da sua esposa fora do que você já sabe. Eu franzo a testa, confuso e cada vez mais alarmado. Sobre o que você está falando? Não é apenas com seu pai que ela estava envolvida, Coulson diz cuidadosamente. Acreditamos que ela tenha feito parte de algo muito maior, algo criminoso. Estamos investigando suas conexões há algum tempo. O quarto gira enquanto absorvo suas palavras. Traição sobre traição, mas desta vez é diferente. Não se trata apenas de infidelidade, é algo que pode ser muito mais perigoso. Por que você não me contou antes? Eu exijo, minha voz subindo com a raiva. Precisávamos ter certeza antes de te envolver. E, dadas suas conexões pessoais, tivemos que proceder com cautela, explica Coulson. Eu me inclino para trás, sobrecarregado. O que você precisa de mim? Podemos precisar da sua ajuda para entender a extensão completa das atividades dela. Qualquer coisa que você saiba pode ser crucial. Eu aceno lentamente, o peso da situação se abatendo sobre mim. Eu não sou mais apenas um marido traído, ou agora sou potencialmente uma testemunha-chave em algo que pode ser muito maior do que minhas queixas pessoais. Enquanto o detetive expõe os detalhes da investigação, percebo que o caminho para entender e recuperar-se dessa traição será mais complicado e perigoso do que eu jamais imaginei. Os dias se transformam em semanas enquanto me torno um participante involuntário na descoberta da vida oculta da minha esposa. O detetive Coulson se torna um visitante frequente, cada encontro lançando mais luz sobre os enredamentos de Sarah. Agora está claro, a traição dela não foi apenas emocional, foi criminal. Hoje, estamos programados para nos encontrar em um café local, um terreno neutro para o que promete ser a peça final desse doloroso quebra-cabeça. Eu me sento, batendo nervosamente os dedos na mesa, quando Coulson chega, seu rosto incomumente sombrio. James, fizemos um avanço, ele começa sem rodeios, sentando-se na cadeira em frente a mim. Interceptamos comunicações entre Sarah e seus associados. É mais extenso do que temíamos. Eu me preparo, a dor familiar da traição tão aguda quanto sempre. Quão grave é? Ela estava envolvida em um esquema de desvio em grande escala, revela Coulson. Seu pai descobriu as atividades dela acidentalmente.
Parece que ele a confrontou, e foi aí que o caso deles começou. As peças se encaixam, um mosaico de engano. Então, meu pai, e ele estava tentando me proteger? De uma maneira distorcida, sim. Ele achava que poderia controlar a situação mantendo-a por perto. Queria encontrar uma maneira de acabar com os esquemas dela sem te implicar. A raiva e uma compreensão relutante lutam dentro de mim. E ele não pensou em me confiar a verdade. Ele estava envergonhado, admite Coulson. Temia perder você. A porta do café se abre, e em uma reviravolta cruel do destino, Sarah entra. Seus olhos se alargam em choque ao nos ver juntos. O detetive Coulson acena para mim, um sinal de que é hora de confrontá-la pela última vez. Sarah, eu chamo, minha voz firme apesar da turbulência interior. Ela se aproxima, hesitante a cada passo, seu olhar passando entre Coulson e eu. James, se ela começa, mas eu levanto a mão, interrompendo-a. Chega de mentiras, Sarah. Acabou. Sabemos de tudo. O rosto dela desmorona, a fachada se quebrando. Eu nunca quis te machucar. Começou pequeno, e eu estava em um buraco muito profundo. E meu pai? Eu pressiono, precisando ouvir. Ela suspira, um aceno resignado confirmando sua traição. Ele descobriu. Tentou me ajudar a resolver as coisas antes que saíssem do controle. Achava que poderia nos salvar a ambos. Desgosto e pena batalham dentro de mim. Arrastando-se para baixo com você? Traindo seu próprio filho? Sinto muito, ela sussurra, as lágrimas começando a cair. Coulson intervém, seu tom profissional, mas não desumano. Temos o suficiente para seguir com as acusações, Sarah. É melhor você vir conosco agora. Enquanto ela acena, aceitando seu destino, ela se volta para mim. James, você pode algum dia me perdoar? Eu olho para ela, realmente olho, e não vejo nada da mulher que eu amava. Não. Este é o adeus, Sarah. Para sempre. Com um aceno para Coulson, assisto enquanto a levam embora, seus ombros curvados, o peso de suas escolhas evidente em seus passos lentos. Quando a porta do café se fecha atrás deles, assim se encerra o capítulo da minha vida manchado pela traição. Saindo do café, sinto o peso diminuir um pouco. Não há alegria em como as coisas terminaram, mas há uma sensação de fechamento. Meu pai, com todas as suas decisões erradas, tentou à sua maneira me proteger. Talvez um dia, eu possa encontrar um espaço para perdoá-lo. Mas por agora, ando sozinho, a cidade ao meu redor é apenas um borrão de rostos e sons, cada passo me afastando do meu passado e em direção a um futuro novo e incerto.